Gravando. Ô, Rochalinha, meu batom tá borrado, tá brilhando. Não sei, deixa eu ver. O rostinho. Não, pra mim tá ótimo. Tá? Tá. Não, imagino que pra quem tá em casa também tá Sim, ótimo. tá maravilhoso, né? Eu imagino que sim. Espero que esteja. Tá. Tá lindo. Obrigado. Brilhante. Você também. Aham. Porque quando é amiga a gente tem que fazer isso. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é religião como discurso de ódio. E vocês sabem, molecadinha, que recentemente eu fui convidada para integrar a última edição da Rodada da Diversidade, um evento que acontece aqui em São Paulo, unindo psicanalistas com militantes da comunidade LGBTQIA+, para discutir assuntos, e esta foi a minha fala na discussão. Sempre que eu começo a pensar um tema para um evento, ou preparar um texto, ou uma análise, eu me alinho aos críticos de cultura que me formaram enquanto pensadora. Alguns nomes deles são, por exemplo, Antônio Cândido, Roberto Schwartz e o Alfredo Bozzi. Lá fora, por exemplo, o seu Raimundinho, Raymond Williams, que eu sempre falo dele. Quando esses intelectuais se prontificavam a fazer algum tipo de crítica da realidade, eles costumavam se perguntar que horas são. E a partir daí, tentar depreender quais eram os últimos fatos que haviam acontecido de forma mais ou menos sensível e intuitiva, para dar cabo da realidade. Então, nesse novembro de 2019, quando eu paro para pensar sobre religião como um discurso de ódio e que horas são, 3 eventos me vêm à mente. O primeiro deles é o golpe militar que está em curso na Bolívia. Luiz Fernando Camacho invadiu o Palácio do Governo com apoio de pessoas do Exército, policiais e paramilitares. Aliás, um outro nome para paramilitar é milícia. Ao invadir o Palácio do Governo, Camacho, depois de fazer com que Evo renunciasse, deposita uma Bíblia no centro de um mosaico de um dos pisos centrais do palácio e tira uma foto daquela cena. A senadora de direita, a autodeclarada presidente da Bolívia, aliás, está aí uma coisa engraçada, né? Na Venezuela também a gente tem uma pessoa que se autodeclarou presidente. Vai que pega essa moda. A Janine Áñez, depois de se autodeclarar então a presidenta da Bolívia, fez um discurso de caráter mais ou menos oficial. Nesse discurso ela disse o seguinte: Deus permitiu que a Bíblia voltasse a entrar no palácio, que ele nos abençoe, enquanto exibia um exemplar do livro sagrado em mãos aos gritos de glória a Deus. Talvez valha relembrar uma postagem recente da moça nas redes sociais falando que ela sonha com uma Bolívia livre de rituais satânicos performados por esses tipos de indígenas. O segundo fato que me vem à cabeça quando eu me pergunto que horas são é o Colégio Adventista dos Correios, em Belém do Pará, que acabou de fazer um absurdo que eu acho que reverberou pouco nas redes e por isso eu faço questão de incluí-lo aqui. Uma prova de português para o 9º ano daquela escola continha as seguintes questões. As pessoas nascem homossexuais ou se tornam homossexuais? A Bíblia condena a relação homossexual? Homossexualismo tem perdão? Sim, com o ismo, sufixo de doença. E a última, nada capciosa. Como evitar o homossexualismo? Quando indagada sobre o caráter homofóbico da prova, a escola soltou em suas redes pessoais, sociais, uma nota de esclarecimento. Olha que fofos. Acima de tudo, a escola respeita todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação sexual, racial, religiosa ou de outra natureza. É uma instituição confessional, é reconhecida pela confiança e credibilidade que transmite, especialmente por apresentar uma proposta educacional de alta qualidade, pautada em valores baseados na Bíblia e direcionada a promover desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, intelectuais, espirituais e sociais de cada aluno. Eu adoro que esses valores pautados na Bíblia são só o que eles escolhem, né? Por exemplo, as 2 filhas de Ló,
quando escapam de Sodoma e Gomorra, embebedam o pai e vão para a cama com ele para ter filhos, não são valores que eles vão pegar. Ou então toda carnificina, massacre, assassinato, traição, gente sendo degolada. Esses valores da Bíblia não. Quais são os valores que interessam a eles? Só os que geram exclusão, opressão, sofrimento e preconceito? Bom, o terceiro ponto que me vem à cabeça é um anúncio recente da ministra Damares em parceria com o Weintraub. Aliás, eu fico até pensando que se colocar os dois aqui na tela vai dar um tilt. Mas vamos lá. A Damares, essa pessoa maravilhosa, Que tem uma declaração linda. que é, por exemplo, o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. Eles acabaram de protocolar uma medida que escala a corrida de censura dentro das escolas, propondo um canal de denúncia. Não, você não me entendeu errado, a gente não está na ditadura militar, eu não estou falando do... É um novo canal de denúncia escolar para o qual as pessoas podem ligar e denunciar professores que, abre aspas, atentem contra a moral e a religião ética das famílias. O Escola Sem Partido não é um projeto que vai ser pensado e votado pela sociedade brasileira. Aliás, o Escola Sem Partido que foi proposto por pessoas que pertencem a partidos, né? Mas ele é um golpe antidemocrático que está sendo instaurado a supetões contra a democracia. E fica cada vez mais claro que o projeto de escola desse desgoverno proto-fascista é estritamente técnico-profissional. É ensinar as pessoas a desempenharem funções num sistema sem nunca questionar por quê, para quem, de que forma, em qual sistema e se há alternativa. E aí me parece difícil raciocinar esses três elementos de que horas são e não relacionar eles com outros eventos da nossa história recente e longínqua. Não pensar, por exemplo, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que acontece um pouco antes do golpe militar no Brasil e foi o componente civil do golpe civil-militar, onde uma classe bem específica, com uma cor de pele bem específica e um poder aquisitivo bem específico, foi para as ruas pedindo uma possível intervenção militar no país. O que me salta aos olhos, no entanto, é que a Marcha Da família com Deus pela liberdade só diz respeito a um tipo de família, a um tipo de Deus e a um tipo de liberdade. Se o seu Carlinho estava certo, e a gente sabe que ele estava, no 18º Brumário do Luiz Bonaparte, o Marx tem essa frase muito famosa dele, que a história se repete. Primeiro como uma tragédia e então como uma farsa. E pensar nisso deixa muito claro que esse golpe militar com Bíblia na Bolívia é a versão farsesca da cruzada. Dessa população europeia que invadia o Oriente Médio para destruir, despoliar, despropriar, estuprar, roubar, saquear, com uma Bíblia na mão, em nome de algo muito santo. A escola adventista, que está preocupada em curar algo que não é doença, em evitar um tipo de vida, postura no mundo e subjetividade, é a versão farsesca da Santa Inquisição, que queimava todas as mulheres que se opusessem aos avanços do capital. E por fim, o canal de denúncia na escola que ferir a ética religiosa é a versão farsesca do Santo Index, que censurava e proibia obras de pensamento científico que desbancassem o pensamento religioso da época. E frente à ascensão neopentecostal, neonazista aqui na América Latina, o que a gente faz? Bom, a resposta é: a gente faz o que a gente sempre fez, a gente luta. Em A Moral Deles e a Nossa, o Trotsky vai deixar bem claro que essa tão defendida moral, ética, bons costumes está sempre relacionada a um período histórico e a uma classe específica. E quase sempre é a classe dominante que quer ver resguardados os seus valores hegemônicos de dominação do resto das pessoas. No nosso momento atual, a gente tem, por exemplo, um presidente que fala em metralhar a petralhada, e isso é muito moral, que vai à marcha de Jesus e faz sinal de arma em mãos, e isso é muito ético. E que posa ao lado de líderes religiosos, a Bispa Sônia e o apóstolo Hernandes, que já foram
presos por se evadirem do Brasil com mais de 56 mil dólares escondidos numa Bíblia e na cueca. E eu acho que isso é um bom costume. Eu penso que nesses cenários de agravamento de crise e uma possível tragédia ou farsa eminente, a gente precisa ter muito claro na cabeça quem somos nós e quem são eles. Qual é a moral, a ética e os bons costumes deles e quais deveriam ser os nossos. O que a gente vai fazer, por exemplo, quando os gladiadores de Cristo forem armados, assim, pelo Estado ou por alguém que acabou de fazer um partido, cuja legenda vai ser 38, 38, o calibre da morte, e cujo símbolo artístico foi feito com cartuchos de balas? E eu fico pensando que nunca foi tão importante que a gente estivesse unido para que a gente aprendesse como agir em conjunto. Nunca foi tão importante entender como essas facções criminosas se valem de discursos religiosos para mascarar os seus discursos de ódio. Para encerrar, eu cito aqui o Slavoj Žižek, quando ele disse: o verdadeiro teste ético não é a prontidão em salvar as vítimas, mas também, e até mais, a implacável dedicação em aniquilar as pessoas que as transformaram em vítimas. Paz entre nós, guerra aos nossos senhores. É isso. Um beijinho, até semana que vem. Não tô dando ideia nenhuma. Tchau!